Queridos, a graça e a paz do Senhor. Bom dia para você, excelente quarta-feira. Estamos chegando para mais um devocional da graça. E aí, você tem curtido, você tem gostado? O Senhor tem abençoado você? Como é que tem sido? Fala para mim, comenta aqui para nós aqui embaixo. Para nós é um prazer poder estar servindo você, compartilhando da palavra do Senhor, buscando o seu crescimento, a sua maturidade espiritual. Esse é o nosso objetivo, que tem sido aquilo que o Senhor tem queimado no nosso coração a respeito da edificação do corpo, do ensino e do discipulado dos santos, né, da Igreja de Jesus. Então, esse é o nosso intuito aqui, e que você possa estar recebendo aí também do outro lado. Bom, antes da gente entrar na palavra todo dia, você sabe que eu peço para você e hoje não vai ser diferente. Vamos lá. Aperta o like. Se você não apertou o like, aperta o like agora. Dá o joinha para nós, porque assim você ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, tem gente que assiste aqui as nossas lives, participa aqui com a gente, mas não é inscrito. Você acredita num trem desse, cara? Não, gente, vamos lá, ajuda aí. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Se você é inscrito no canal, mas não ativou o sininho, ativa o sininho aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai rolando aqui no nosso canal. Tem vídeos durante a semana, todo dia, na verdade, tem vídeos aqui para você. Tem os nossos devocionais pela manhã, tem os domingos, cara, tem muita coisa aqui. Então, ative as notificações, ative o sininho para você não perder nada aqui, tá bom? Agora é aquela parte chata, que é você pegar o link e compartilhar, ok? Pega o link e compartilhe agora. Você sabe que pouca gente está acordada uma hora dessa, mas as lives ficam abertas, estão disponíveis aqui, então a pessoa pode acessar o link e assistir a live aqui tranquilamente, tá bom? Vamos lá, faça a sua parte aí, vamos compartilhar, pega aí, compartilha aí e vamos nessa, né? Hoje nós estamos em Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, e é um capítulo maravilhoso. No capítulo 6 de Romanos, na verdade, desde a sequência do capítulo 5 e todo o livro de Romanos, Paulo vem falando para nós a respeito da graça, vem trazendo para nós a revelação da fé. E no capítulo 6, ele vai falar sobre a nossa liberdade em Cristo. Somos libertos do pecado. E aqui no capítulo 6, no versículo 6, vamos ler do 5. Romanos 6, 5 diz o seguinte: se desse modo fomos unidos a Cristo, que modo? Vamos ter que ler um para trás para a gente entender. Romanos, versículo 4, capítulo 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então ele está falando do batismo, ok? Se desse modo, ou seja, através do batismo, fomos unidos a ele, na semelhança de sua morte, ou seja, quando nós deitamos nas águas, estamos morrendo. Quando nós levantamos das águas, estamos nascendo para uma nova vida, como ele acabou de dizer. Então, se desse modo, se através do batismo nós estamos unidos a Cristo, ou seja, um cristão que não é batizado, ele não é um cristão. Se você é um cristão genuíno e não passou pelo batismo das águas, você não passou por essa cerimônia ou por esse memorial de sepultamento. Você precisa passar por isso. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, nós precisamos passar pelo batismo, ok? Com toda certeza, o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Ou seja, da mesma forma como nós morremos, nós também cremos que nascemos. Para quê? Para uma nova vida. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele,
a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre a natureza de Adão. Nós estamos debaixo de uma natureza espiritual. Nós não, a humanidade. A humanidade toda. Todos os que nasceram, estão nascendo, vão nascer. Todos nascem debaixo de uma natureza espiritual. A natureza de Adão. E o que é essa natureza? Uma natureza caída. Uma natureza pecaminosa. Uma natureza amaldiçoada. Uma natureza rebelde. Uma natureza contaminada. Uma natureza influenciada pelo diabo. Todos nós, como seres humanos, nascemos debaixo dessa condição, debaixo da natureza de Adão. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Quando nós somos sepultados no batismo, nós entendemos então que essa natureza morreu. Essa natureza pecaminosa, escrava do pecado, amaldiçoada, desconectada de Deus, essa natureza morreu. Ok? No versículo 7 ele diz o seguinte: portanto, todo aquele que morreu já foi crucificado, justificado do pecado. Quem é o que morreu? O que morreu em Cristo, através do batismo. Tem muita gente que lê esse texto e fala de quem morreu fisicamente. Não, ele está falando do contexto, batismo. Então, quem já foi batizado foi justificado do pecado. E a palavra pecado aqui está no singular. E o que é esse singular? A natureza de Adão. Então, se eu me batizei em Cristo, a natureza do pecado já não faz parte de mim. Eu morri para ela. Acabou. Ok? É disso que ele está dizendo. E mais, se morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Então, se eu nasci de novo em Cristo, eu morri para Adão, mas eu vou nascer agora em Cristo para uma nova vida. Então, eu abro mão da identidade, da natureza pecaminosa de Adão e recebo da vida de Cristo. Uma vida sem pecado, uma vida santificada, uma vida de plenitude por causa de Cristo, por causa de Adão, condenação, morte, juízo, doença, rebeldia, natureza de Adão, onde toda a humanidade nasce debaixo dela. Agora, uma vez que eu morri através do batismo para Cristo ou em Cristo, então agora eu recebo a sua ressurreição. Quando eu surjo, levanto das águas, eu nasci para uma nova realidade espiritual. Então tudo aqui ele está falando do batismo, ok? Aí no versículo 9 ele diz o seguinte: pois sabemos que, havendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Uma vez que Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados, ele não vai morrer de novo. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. Jesus não pecou. Então por que ele morreu? Porque ele assumiu o nosso lugar. Nós pecamos. Nós falamos quando nós lemos o capítulo 5. Nós pecamos e nós não podemos pagar pelo nosso pecado no sentido de nos justificar, de sanar a dívida. Então Jesus, sem pecado, toma a nossa dívida e morre a nossa morte. Então, ele não morreu porque ele tinha pecado, ele morreu porque ele pagou pelo nosso pecado. Ele levou o nosso pecado. Então, uma vez que ele pagou esse pecado, acabou. Ele não morre de novo. Por quê? Porque não tem mais pecado para ele levar. Ele já resolveu esse problema e ele também não tem pecado, então ele não morre. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que por causa disso, a morte não tem mais poder nenhum sobre Jesus. Porque ele não tem pecado e porque ele não peca. Certo? Agora, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Então, a questão do pecado, a natureza do pecado, está resolvida. Pagou pelo pecado uma única vez. Jesus pagou pelo pecado.
pela natureza, pela dívida de Adão, que ninguém poderia resolver e Jesus resolveu. Então agora não é mais sobre o pecado, é sobre Deus. Não é mais sobre lutar contra uma natureza pecaminosa, mas agora é sobre viver para Deus. Tem crente que é batizado, que toma ceia, que vai na igreja, que tá mofando cadeira de igreja e tá lutando contra o pecado. A minha luta não é para viver lutando contra o pecado. A minha luta diária é para viver para Deus. É para ter uma vida com Deus. Por quê? Porque o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida. Eu e o pecado não temos mais relacionamento. Pecado, natureza. Pecado de condenação, ok? Atos pecaminosos é outra história, que é uma outra live para outro dia. Percebe que quando ele fala de pecado é sempre no singular? Porque ele está falando da raiz do pecado. Atos pecaminosos têm suas consequências, tudo mais, ok, beleza, show de bola. Agora, a natureza do pecado já foi resolvida. Você está entendendo ou não? Aí o versículo 11 diz o seguinte: assim, dessa maneira, como ele acabou de explicar, considerai-vos mortos para o pecado, singular, natureza, herança de Adão. Considerem mortos para isso, esquece isso. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não viva mais tentando vencer o pecado, não viva mais tomando o pecado, colocando o pecado no mesmo nível que você, porque você não faz parte mais dessa natureza. Você foi elevado a uma nova natureza, uma nova vida. Viva para Deus em Cristo. Foque em fazer a vontade de Deus. Foque não em ficar, não posso, não posso, ai meu Deus, não. Foque na vontade de Deus. Foque no que Deus tem para você. Viva para Deus. Em Cristo, busque a Deus, dedique-se a Deus, passe tempo com Deus, conheça a palavra de Deus. Por quê? Porque assim o pecado não terá domínio mais sobre você, porque você morreu para ele. Você está pegando? Você está conseguindo entender? Está conseguindo entender aí ou não? Então, nós precisamos entender isso. No versículo 12 ele diz: portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Não permita que o pecado domine vosso corpo. Que pecado é esse? A natureza. Não tenha mentalidade de pecador. Não tenha mentalidade de alguém que diz assim: já pequei mesmo, vou me afundar. Não, cara. Essa natureza morreu em você. Já comecei e vou terminar. Não. Não tem pecadinho, nem tem pecado. Não, então, não. Não seja imaturo. Não seja imaturo. Você não faz parte mais desse grupo. A natureza do pecado não governa mais a sua vida. Eu sei que você precisa passar agora por um processo de transformação de mente. Romanos 12. Você precisa transformar a sua mente, entender quem você é, aonde você está. Eu sei. É um processo, mas não permita que a natureza que está morta tenha influência sobre a sua vida. Você não é mais filho de Adão. Você é filho de Deus em Cristo. Você não tem mais a natureza de Adão. Você tem a natureza de Cristo. Você é santificado em Cristo. Você foi separado para Deus. O pecado, larga esse trem para lá. Busque viver a vontade de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você viver focado no pecado, se você viver focado no que você tem que fazer, no que você não pode fazer, ai, condenação, ai meu Deus, juízo, meu Deus, o pecado vai voltar para você. Não voltar no pecado no sentido de natureza, mas na sua mente. Você vai ter uma mentalidade de pecador.
E quando eu digo pecador, não é de praticar pecados, mas é pertencer ao pecado. Você não pertence mais ao pecado. Você pertence a Deus em Cristo. Conseguindo entender? Aí o texto diz, versículo 14: portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uau! O que é a lei? Não, 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 não. 613 não. 610, 600. Proibitivos, eu não me lembro ao certo, são, sei lá, são 366 mandamentos proibitivos. 366, um para cada dia. Todo dia, diante da lei, você está ouvindo não, 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 não. E adivinha? Você vai fazer. Por quê? Porque a lei, a Bíblia vai dizer que a lei, ela ressalta o pecado. Por causa da natureza. Por que o pecado, a natureza do pecado não tem domínio sobre nós? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E a graça nos leva a crer que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Morremos para o pecado, nascemos para uma nova vida. Então agora eu posso ser mais que vencedor. Eu posso viver a vontade de Deus. Eu posso dizer não para o pecado. Eu posso virar as costas para isso. Eu posso passar por cima disso. Eu posso ressignificar. Eu posso ter perdão. Eu posso. Se eu tiver essa mentalidade, o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Agora, se eu vivo debaixo da lei, debaixo dos meus esforços, dos meus méritos, do meu bom comportamento, o pecado vai fazer festa. Vai fazer festa, porque você não tem força. Em si mesmo, você não tem força. Você não tem capacidade. Nós somos o que somos. Nós temos o que temos pela graça. Pela graça. E nós acessamos a graça pela fé. Fé no quê? No sacrifício consumado de Jesus. Por causa dele. Lembra como nós começamos? Se estamos unidos a Cristo por meio do batismo, morremos para Adão, nascemos para uma nova vida em Cristo. E acabou o assunto. O que eu tenho que fazer? Crer. Você crê? O justo viverá pela fé. O pecado não terá domínio sobre você quando você entender a mensagem da graça. Quando você sair da lei e viver pela graça, você vai ser livre. Mas enquanto você insistir em viver pela lei, o pecado ainda vai dominar a sua vida. E não estou falando de prática, de natureza, de mentalidade. Romanos 12 fala sobre isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai caminhar um pouquinho e trilhar mais a respeito disso. Vamos orar para nós podermos encerrar essa manhã. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, por esse maná do céu poderoso sobre a nossa vida. Precisamos a cada dia fortalecer o nosso entendimento a respeito da graça do Senhor. Somos salvos pela graça, restaurados pela graça, libertos pela graça, restaurados, transformados, abençoados, tudo pela graça. Mas é necessário crermos. Não é uma imposição, é um acesso. Podemos ser libertos, podemos ser abençoados, podemos viver uma nova vida, podemos reinar em vida pela fé, se crermos. E nessa manhã o Senhor possa aumentar o nosso nível de fé. Essa revelação dessa manhã possa subir o nível da nossa fé e possamos entender: o pecado não nos governa, não nos domina mais.
Nós não somos mais filhos de Adão, por isso nós temos que rejeitar toda a mentalidade de pecador. E precisamos ter uma mente de alguém que foi justificado em Cristo, de alguém que morreu para a natureza do pecado, mas nasceu, ressuscitou para uma nova vida. Uma vida para Deus. Não é sobre mais o que não fazer, é sobre o que temos que fazer. Viver para Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, receber do Senhor. Esse deve ser o nosso foco. Porque assim, o pecado não terá domínio sobre nós. Pai, que os teus filhos entendam, recebam dessa revelação. Eu declaro isso de forma abundante sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a graça dele transborde sobre você e que você possa crescer nesse conhecimento da graça do Senhor Jesus, porque pela graça nós somos libertos. Deus abençoe, excelente quarta-feira. Amanhã nós estamos de volta a partir das 5h15 da manhã. Lembrando que você precisa nos ajudar, tá bom? Compartilha esse link, manda pra galera. Vamos alcançar mais pessoas. As pessoas precisam conhecer o Evangelho da Graça. Deus abençoe, excelente dia e até amanhã. Paz.